aplicar uma prova, um teste, uma avaliação num aluno com autismo? Principalmente os pequenos, às vezes que ainda não falam. Se você tem essa dificuldade, você está buscando informação nesse sentido, hoje eu vou te dar 5 dicas muito importantes para suas provas, seus testes, suas avaliações terem um bom resultado. Porque afinal é isso que a gente procura, né? Ter um bom resultado nos nossos testes e avaliações. Ah, e no final do vídeo vai ter uma dica extra especial para avaliar alunos que não falam e que não respondem quando a gente pergunta, certo? Então vamos lá? Olá, eu sou Fabiana Leme, sou da Inclutopia e aqui na Inclutopia a orientação até vocês é tão importante quanto a informação. Por isso que além daqui do canal do YouTube, nós temos um canal exclusivo no WhatsApp, onde as pessoas recebem conteúdo gratuito toda terça e sexta-feira e orientação, porque é um canal de comunicação aberto. As pessoas perguntam, a gente vai preparando o conteúdo a partir das perguntas. Então, se eu fosse você, eu conheceria esse canal. Poxa, Fabi, como é que eu faço para conhecer? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o número do nosso WhatsApp. Manda um oi lá pra gente que eu te adiciono. Se você está em busca de conhecimentos sobre a questão do autismo e da avaliação, eu tenho certeza que o seu desejo, a sua vontade é fazer algo diferente, é trazer uma proposta diferenciada para a educação inclusiva e trazer para esse aluno uma educação de qualidade. Então você sim faz parte aqui do movimento da Inclutopia. É por isso que é muito importante que você se inscreva, que você compartilhe dessa comunidade, porque é justamente o que a gente está buscando: mais informação, mais orientação para mais pessoas. A avaliação. Quando a gente procura uma forma alternativa, uma forma de aplicar a questão da avaliação para alunos com autismo, a gente precisa compreender, eu preciso alinhar com você se você conhece um pouco o que é o transtorno do espectro autista, o TEA, não é? Porque a partir das características que você observa no seu aluno, você vai precisar direcionar a sua avaliação. Então, antes das 5 dicas, eu vou dizer rapidinho aqui uma definição e alinhar um pouquinho sobre o que é esse transtorno. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele precisa ter início para se caracterizar como um transtorno do espectro autista na infância. Normalmente esses transtornos eles trazem prejuízo na questão social, podem trazer comportamentos repetitivos, interesses restritos. As dificuldades elas vão aparecer muitas vezes na linguagem, na socialização, na compreensão do que o outro deseja, na organização, na segmentação de tarefas, na mudanças de rotina. Pensa como isso tem impacto na avaliação? Agora que nós já alinhamos um pouquinho o que é o transtorno e conversamos um pouquinho sobre a avaliação, vamos a essas orientações que eu tenho certeza que vão fazer diferença aí na sua prática. A primeira dica, a primeira orientação é você verificar se o que você está avaliando tem a ver com o que você planejou. Parece óbvio, mas isso no dia a dia, quando eu vou para a sala de aula e eu faço esse apoio dentro da sala de aula regular há muitos anos, o que eu observo? Eu observo que o professor ele tem sim o seu planejamento para esse aluno, ele faz as atividades e na hora da avaliação ele aplica ou o mesmo instrumental que a turma está usando ou às vezes até um instrumental externo. Ele recebe essa pressão, por exemplo, para aplicar um instrumental que não tem a ver com o objetivo para aquele aluno. E é lógico, as coisas não vão combinar. Então, discuta na escola, discuta com seu coordenador pedagógico, formas de avaliar o aluno de acordo com o que você planejou. Se você tem como objetivo de aprendizagem para esse aluno a localização dele no caderno, a orientação dele para a escrita, você não vai avaliar se ele está lendo e escrevendo. Os objetivos são diferentes, então cada um tem seu objetivo e a avaliação precisa ser coerente, certo? A segunda dica, a segunda orientação é verificar se o aluno conhece o instrumento de avaliação. Que tipo de instrumental você está utilizando? É uma cruzadinha? É uma pergunta com alternativa? Ele precisa localizar a informação no texto?
ele precisa fazer uma operação matemática, você precisa saber se ele está familiarizado com aquela forma de trabalhar. Muitas vezes ele conhece o conteúdo, mas ele não compreende a lógica da cruzadinha, a questão de escolher uma única alternativa. E isso vai trazer uma confusão e você não vai saber se ele não está dando conta do conteúdo ou se ele não entendeu aquilo que você está querendo verificar. A terceira dica, a terceira orientação é que você faça o momento da avaliação de forma segmentada, de acordo com o tempo de atenção que você já avaliou, que você já observou no seu aluno. Se você verifica que ele tem um tempo de atenção limitado a um período, né, determinado, planeje uma avaliação que comporte naquele tempo. Nem que você faça a avaliação segmentada em algumas partes. Então você faz uma primeira parte hoje, uma segunda amanhã, uma outra no terceiro dia. Propor uma avaliação que se estenda muito pode ter um impacto, porque ele pode ficar cansado, agitado, e você não vai saber se ele não compreendeu ou se ele está sem tolerância para realizar aquela avaliação. Eu digo tolerância de tempo, né? Muitas vezes ainda é algo em construção, né? E isso também precisa ser avaliado. Combinado? Olha aqui. Observe o espaço. Observe se os estímulos visuais, auditivos, movimentação não estão impactando no momento da avaliação. Se de repente você não precisa trazer para a avaliação um momento um pouco, vamos colocar aqui íntimo, assim, mais intimista, com menos recursos, com menos estímulos, não é? Para que você possa trazer o conteúdo que esse aluno, né, ele aprendeu de forma mais efetiva, sem a distração e sem, às vezes, uma hiperestimulação desses sentidos. E a nossa quinta e última dica é em relação aos alunos que não registram. Às vezes já podem até estar alfabetizados, mas não vão fazer uma interpretação muito longa, um parágrafo muito extenso. Às vezes faz o cálculo e não registra o cálculo, não é? Faz a situação problema, põe só o número da resposta, não completa. Para alunos que têm resistência ao registro, você pode propor ou recursos de tecnologia assistiva. De que forma? Ele pode fazer isso no computador, ele pode ter plaquinhas com as questões, vamos supor, você tem lá a pergunta e ele tem as tiras da resposta, ele só fazer a colagem da resposta que ele acha correta. Ele pode ter uma pessoa que faça um mediador, por exemplo, escolar. Ele pode ser o escriba desse aluno registrando a resposta e precisa ser muito fiel ao que o aluno colocou, né? Mas é uma forma alternativa de avaliar. Se o aluno, às vezes ele tem resistência ao registro, mas ele responde oralmente, ele também pode ser avaliado oralmente e você vai fazer o registro assim como ele colocou. Bom, eu acho que essas dicas com certeza vão nortear a sua avaliação e vão trazer uma outra qualidade para ela. É muito importante que você comente aqui abaixo como é que está sendo avaliar esse aluno. Se você tem experiência já de trabalhar com alunos com autismo, se você tem outras estratégias, se você nunca trabalhou ou é a primeira vez, pode contar aqui para a gente. Nós vamos conversando, vamos te orientando e vamos te apoiando nesse sentido. Se você ficou aqui até o fim do vídeo, eu tenho certeza que você é uma daquelas pessoas que busca a diferença, que busca o conhecimento, a informação e a atualização. Então, essa surpresa, essa orientação final, ela vai fazer bastante sentido para você e vai te trazer um conteúdo bacana para quando você tiver que avaliar um aluno que não registra um aluno com autismo, que muitas vezes ele não registra, ele não fala, ele não responde, então você pergunta, olha, pega o amarelo, e ele, né, não olha, não interage com você, tem uma interação muito difícil. Como é que você faz para avaliar um aluno nesse sentido? Quais são os recursos que você vai utilizar? Então, sim, a gente vai utilizar diferentes recursos baseados em observação, recursos concretos e a estruturação da atividade. E toda a descrição de como fazer, o passo a passo de como fazer, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para um artigo no blog para você poder ler, observar o passo a passo e poder realizar
aí no seu dia a dia, na sua sala de aula. Combinado? Eu espero que esse conteúdo tenha te auxiliado. Compartilhe para as pessoas que você acredita que vai auxiliar, que vai fazer diferença no dia a dia delas. E eu espero vocês nos próximos vídeos, nos nossos próximos conteúdos. Até!